12h01. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós. Quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos. Quero fazer maravilhas no meio de vós. Quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Sem duvidar, chegue no altar. Quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha adentrar nos vossos lares, em vossas vidas. Em nome de Jesus está chegando o programa Restauração da nossa Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Hoje, irmã Tainê, me ajuda, dia 29, né? 29 de março. Chegou o final do mês. Final do mês chegando, isso mesmo. Chegamos no mês de abril, né, pastor? É mês do aniversário da isso, igreja, mês do né? aniversário da nossa igreja. Nossa sede internacional situa-se na Avenida Farrapos 312, acesso pela Voluntários da Pátria 927. Na presidência, Pastor Humberto Schmidt Vieira. Olha ali na tela, paz do Senhor, meu pastor. Paz do Senhor, pastor, tudo bem? Pastor Lorival. Dorival. Pastor, vou lhe falar uma coisa. Eu fiquei muito contente, mas muito contente Amém. mesmo, quando a irmã, tô baixando o som aqui, quando a irmã Franciele, ela que faz a Amém. nossa agenda aqui, disse que era com o senhor. Eu digo, meu Deus do céu, mas me deu uma alegria muito grande, porque, de coração, eu tinha um desejo de conversar com o senhor, e, sinceramente, Amém. inclusive, recomendei o senhor na região do qual estou supervisionando, sub-região leste, para um trabalho anual, né? Os irmãos concordaram até, só que nós temos que acertar a data. Nem falei nada com o senhor ainda, hein? Olha aí que loucura, hein? Mas nós queremos que o senhor venha ministrar para nós. O senhor tem uma ideia, envolve a área de Gravataí, Cachoeirinha, Alvorada e Viamão. Então, Amém. se o senhor tiver tempo para estar conosco, não agendamos ainda, né? Mas eu acredito que ainda este ano, se Deus quiser, nós vamos contatar com o senhor. Pastor Dorival, bem-vindo, meu irmão. Que alegria mesmo ter o senhor conosco aqui. Amém, pastor Paulo. Deus abençoe sua vida. Para mim também é uma grande alegria, uma satisfação poder estar aí participando, a honra de ter o privilégio de participar desse momento com o senhor aí, glorificar a Deus junto. Olha, pastor Dorival, são tantas coisas para falar com o senhor. Na realidade, o senhor é oriundo da onde, pastor Dorival? Eu nasci na cidade de Tenente Portela. Ah, não, então, ó, sabe o que eu ia dizer? É. O ideal seria nós sentar e tomar um chimarrão. Daí eu pensei, mas de repente o homem não é gaúcho, rapaz. Mas olha aí, ó. Já dá para tomar. Olha, eu acredito que sim. Aonde o senhor tá deve ter umas ervas boas aí, hein? Tem erva boa aqui, tem a região de Venâncio Aires, que é a terra do chimarrão, né? Ah, é? Venâncio Aires é considerada a capital do chimarrão. E Palmeiras das Missões? Pois é, Palmeiras das Missões leva, eu não sei quem que leva a fama, um leva a fama, aí, mas aqui
Quando você chega aqui no portal de entrada da cidade de É. Venâncio Aires, está a capital nacional do chimarrão. Sério? Eu tô É, para ir para essa região. Não sei se é perto o senhor aí. Os irmãos entraram em contato comigo, vou estar pregando, mas Palmeiras das Missões. Palmeiras das Missões. Olha que loucura, hein? Palmeiras daí já o senhor vai pela 386, né? Que é o caminho Tá. mais fácil para ir a Palmeiras. Mas se quiser dar uma voltinha pela 287, chegar a tomar um chimarrão, é Dá quantos bem-vindo. quilômetros aí? O senhor só vai fazer um desvio, né? O senhor pode, por exemplo, o senhor pega na Tabaí, sai da 386, vem a Santa Cruz e daqui o senhor pode ir, por exemplo, para a região Centro-Serra, sair lá em Cruz Alta. Olha aí, hein? Vamos Pega aí, costurar isso aí, hein? É bem pertinho, não muda muita quilometragem, não. Vamos ver. Pastor Dorival, vamos lá então. Amém. Muitos irmãos, infelizmente, não conhecem o senhor. Né? Sim. Então vamos lá, eu gostaria que o senhor se apresentasse aí, aonde o senhor nasceu, enfim, todo o seu nome aí, aonde o senhor está pastoreando, para que os nossos ouvintes, nossos queridos irmãos, venham conhecer o pastor Dorival. Isso é uma bênção de Deus. Vamos lá, pastor Dorival, se apresente, Amém. por favor. Amém, pastor Paulo. Pastor, eu nasci na cidade de Tenente Portela, mais precisamente hoje seria o município de Derrubadas. Ali eu nasci e conheci o Senhor nos anos 80, criança ainda, pequeno. Meus pais foram evangelizados, o evangelho chegou na minha família, lá no ano de 1983, e entramos no evangelho, né? Fui batizado nas águas em 1988, batizado com o Espírito Santo em 1987, e tive aquele momento da adolescência, da juventude, que dá Claro. aquela baixada no nível, mas graças a Deus o Senhor me resgatou ainda muito jovem. Com 20 anos de idade eu voltei, então, e antes de completar 21 anos de idade fui separado a obreiro. Então, assim, é uma experiência que eu trago até o dia de hoje, muito profunda com Deus, através do meu pastor, do meu líder, que me ensinou uma lição para mim carregar para os meus dias vindouros. Ele, no domingo de Santa Ceia, ele chegou no culto e disse para os irmãos assim: o que eu vou fazer hoje eu nunca fiz, nunca tinha visto ser feito, e talvez seja criticado por toda a igreja. Mas o irmão Dorival faz pouco tempo que voltou para a igreja, mas Deus falou comigo que tem muita pressa na vida dele, no chamado dele, e me mandou separar ele para obreiro auxiliar da obra e colocar ele na plataforma, no púlpito, sentado comigo, para me ensinar ele a fazer a obra de Deus. Uau. Então ali eu comecei efetivamente na obra de Deus em 1997, como obreiro. E no ano de 1999 me casei com a missionária irmã Elisandra de Almeida. Nos casamos na cidade de Campo Bom. Aqui. O pastor que presidia a igreja ali foi o mesmo que ganhou minha esposa para Jesus na cidade de Três Passos. E aí nós nos casamos então em 99. Não foi o Pedro Dutra, não? Isso, o pastor Pedro. Meu amigo, conheci muitas vezes, estivemos pregando lá. Muitas vezes. O pastor Pedro Dutra foi o pai na fé, então, da irmã Elisandra. Olha só. E aí a gente cresceu ali, naquela região. Eu cresci, minha infância, meu começo de vida foi toda ali na região de Tenente Portela, Miraguaí, Três Passos, aquela região. No ano de 99 eu venho morar em Campo Bom, onde eu contraio matrimônio então com a irmã Elisandra. No ano de 99 mesmo, nós adquirimos uma propriedade na cidade de Sapiranga e mudamos de cidade de campo, né? E ainda, entendendo a pressa de Deus, com 5 dias de casado... O senhor chegou a pegar o pastor Tomás Soto lá em... Não. Eu saí para a missão. O senhor foi para onde? Uma coisa tão extraordinária, pastor Paulo, que... com 5 dias de casado, Deus mandou um profeta sair de Novo Hamburgo, ir a Campo Bom
e dizer para mim que dentro daquele ano Deus me tiraria do meu país, do meu trabalho, de tudo, os meus sonhos, meus projetos, e me enviaria para um chamado que ele tinha desde o ventre da minha mãe. Que coisa linda. Então, aquilo parecia uma loucura, né? Parecia algo fora de si. Mas eu estava pregando um congresso de jovens na cidade de Barracão, no Paraná. Olha, se for que eu tô pensando, tem 2 barracão, né? Mas é o barracão do Paraná mesmo, não o barracão do Rio Grande do Sul, aqui Não na é naquela fronteira, divisa ali, as 3 fronteiras. Não, sei lá, isso mesmo, aí mesmo. Ali que tem Santa Catarina, Argentina e Brasil. Isso, Dionísio Cerqueira. Dionísio Cerqueira. Cerqueira, Barracão e Bernardo de Irigoyen na Argentina. Certo. Mas eu estava em Barracão e Deus usa uma pessoa lá dizendo: você vai retornar para a tua cidade e amanhã, antes que o sol entre, eu enviarei um homem de outro país para te buscar, para que você vá e não ouse dizer não. Meu Deus, porque e agora? Onde vai chegar, o lobo passou e trouxe uma grande destruição no meu rebanho. Mas eu te levo lá para curar, para restaurar as minhas ovelhas. Tudo bem, nós tínhamos 700 quilômetros para viajar de volta para casa. Eu preguei na manhã missionária e viajamos, porque a gente trabalhava secularmente, eu e minha esposa. Sim. Viajamos, chegamos em casa, pegamos uma tormenta muito grande, chegamos em casa 2 horas da manhã. 6 horas da manhã fomos para o trabalho, 5h30 da tarde chegamos do trabalho. Quando chegamos em casa, o sol ainda estava, era mês de novembro, estava alto. Quando sentamos e, como bom gaúcho, preparamos um chimarrão para tomar, né? E quando isso, sentamos assim na sala da casa, alguém bate palma na frente de casa. Estava um pastor sorrindo. Eu tinha conhecido ele num congresso de missões na cidade de Campo Bom. Campo Bom. Ele estava sorrindo, disse assim: pastor, irmão, graças a Deus que eu te achei. Eu vim do Paraguai, já passei pela casa do pastor Biratã, já conversei com ele e Deus me mandou vir aqui te buscar. Olha aí. E aí Deus tinha dado um sinal através do profeta que quando ele sorrisse eu veria um brilho diferente no rosto dele. E aí até parece piada, né? Porque aí ele tinha um dente de ouro. Isso, e ele deu um sorrisão e o sol deu aquele reflexo no ouro. Meu Deus! E brilho. Né? Então não é nada sobrenatural, nada espiritual. Mas nos detalhes Deus falou, hein? Falou um detalhe extraordinário que eu não tinha como. Impressionante. Aí eu convidei ele para entrar, como eu tinha só visto uma vez, sentamos, conversamos, ele nos contou, ele disse: eu deixei toda a igreja orando, eu sou pastor na cidade de Mingaguaçu e eu preciso de vocês 2 lá. Nós pedimos um tempo para orar, era mês de novembro, e terminamos que no dia 15 de novembro de 1999, exatamente no dia que fazia 7 meses de casado, nós chegamos como missionários no Paraguai. De lá nós descemos para a fronteira, depois de lá nós descemos para a fronteira, trabalhar em Santana Livramento Rivera. Olha aí. Trabalhamos 3 anos aí. Daí nós viemos, quando houve efetivamente ali em 2003, 2004, quando houve essa situação da restauração ser fundada. Sim. Eu participei dessas reuniões ali, estava ali. E aí o pastor Adalberto era o vice-presidente da convenção, recebeu um convite, eles emanciparam o município de Lagoão, Lagoa Bonita do Sul, Passa Sete e a comunidade de Bela Vista, interior de Segredo, e transformaram num campo missionário, e eu vim para essa região. Né? Então, eu venho para essa região, trabalho 5 anos ali, dali eu vou fundar uma obra missionária com a minha esposa. Ali é uma região difícil, né, pastor? Muito difícil. Meu pastor. Deus! Nós chegamos na igreja de Lagoão, por exemplo, fazia 8 anos que não era feito um batismo. Uhum. E ficamos 5 anos ali. Nós fundamos uma obra missionária na região do interior de Santana Livramento, um lugar dificílimo, abrimos trabalho em 6 assentamentos. O resultado disso, hoje nós temos o pastor da área de Santana Livramento
nós ganhamos nessa cruzada missionária. Ele, a família dele, da restauração, estou falando, o pastor da área de Santana Livramento, nós batizamos no dia 30 de novembro de 2003, no campo missionário. Como é que é o... Não é Evangelista Rodrigo. Rodrigo, ele é muito querido, irmão. Conheço ele. Isso. O Rodrigo era um adolescente, ele, o irmão dele, as irmãs dele, a mãe, o pai, nós batizamos todos Ele numa é grande muito festa. querido, esse rapaz. Eu conheço ele, é. a esposa, as Isso. 2 filhinhas. Então, esse pessoal aí a gente se conhece de muitos anos, os pais da esposa dele. Ele a gente ganhou para Jesus, batizamos nas águas. E quando nós íamos para Alagoão, ficamos 5 anos ali, Deus falando comigo acerca de uma grande obra na Argentina. Opa! E aí acabamos indo para Buenos Aires, na região sul, é? na parte sul de Buenos Aires, mais precisamente no município de Quilmes. E ali começamos, no dia 15 de agosto de 2009, uma obra totalmente do zero, eu, minha esposa e a minha filha, no entanto, nesse então com 2 aninhos. Era uma coisa meio louca, meia fora de si, porque acabamos nos reunindo com a Semaderex, com lideranças, e acabaram, através de um convênio, eles me enviaram para fazer uma missão nos Estados Unidos. Opa! Foi assinado toda a minha documentação, tenho isso todos, atas e documentos e coisas. E aí eu estou no hotel Ibis, em Montevidéu, e Deus fala comigo, eu já me preparando todo, com a licença toda para viajar, já com a minha posse marcada na cidade de Clinton, que está perto de Boston, e era para ter uma reunião lá, e eu assumi a igreja dessa região. E Deus falou comigo, não, você vai para Buenos Aires. Aí eu converso com o pastor Adalberto, tenho uma longa conversa com ele, e termino indo para Buenos Aires. Só que 20 dias depois, as lideranças dos Estados Unidos, que iam manter-me lá e aqui, a igreja, decidiram que eu deveria ir para os Estados Unidos. Aí eu disse, olha... Quantos dias o senhor estava em Buenos Aires? Eu estava 20 dias. Meu Deus, mal tinha chegado. Aí eu digo assim, eu preciso de um tempo para orar. Pedi uma semana para orar com a minha esposa, e aí me deram 3 dias. Aí oramos e Deus falava somente uma coisa comigo, mais vale obedecer a Deus do que ao homem. E agora? E aí tomaram uma decisão, eu sei que o senhor é um homem que tem muitos anos de carreira ministerial, sabe do que eu vou dizer. O senhor sabe que conforme vai se galgando postos em condição de autoridade, a aceitação do não ela vai sendo cada vez diminuída. Isso é verdade. Sabe que quanto mais alta a posição do líder, mais representatividade tem a sua autoridade, o não para eles passa a ser muitas vezes uma ofensa, uma falta de respeito, por aí. Uma falta de ética, uma falta... Então, assim, Verdade. a gente sabe, na verdade, o ser humano, a natureza humana, ela sofre muito com o não, né? Sim, sim. Nós nos alegramos muito com o sim, o não. É. Então, eu tinha plena certeza, por ter nascido e crescido desde criança, envolvido com igreja, desde a minha juventude, início da minha juventude, envolvido com o ministério, sabia que aquele não teria consequências, né? Verdade. Duras consequências. Sentamos com a minha esposa, tivemos uma conversa e chegamos a esse entendimento, que estávamos dispostos a suportar o que viesse para seguir o projeto de Deus na nossa vida. Aceitamos, então, ficar em Buenos Aires, e aí vem, então, se Deus mandou, Deus vai sustentar. E realmente Deus ele fez coisas extraordinárias, pastor Paulo, que eu gastaria muito tempo falando, mas uma das coisas mais extraordinárias é que no dia 31 de julho de 2009, era a noite de 30 para 31, uma noite gélida, abaixo de 5 abaixo de 0 em Buenos Aires. Meu Deus! E eu passei a noite toda acordada, orando, chorando na presença de Deus, porque havia chegado ao limite de tudo. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha igreja, não tinha ministério, não tinha para onde correr.
E o diabo trabalhando em cima daquilo de eu ter rejeitado uma igreja para 600 crentes em Clinton, que o pastor tinha sido deportado para o Brasil e tinha entregado ela para a Convenção Geral, ao qual o pastor Joel Freire é o presidente. Sim. Quem estava me levando era o segundo vice-presidente da Convenção Geral, ou seja, eu estava indo com total proteção ministerial, né? Eu ia com assinatura, com credencial da Sename, tenho as credenciais da Sename, da Semadergues, assinatura da convenção, ou seja, tudo dentro do convencionado humano, era todo o sonhado de um missionário. Você vai para o primeiro mundo, você vai ter tudo. Aí você abre mão para ficar num lugar que ninguém te conhece, você não tem nada. Eu tinha alugado um apartamento, dia 5 de agosto vencia o aluguel, eu não tinha dinheiro nem de onde tirar. Então eu humanamente entrei num funil tão exprimido que eu fiquei oprimido. Com certeza. O senhor sabe, o sábio Salomão, ele diz que a opressão ela faz enlouquecer até um sábio. Isso, leva à loucura, né? Então leva você a uma guerra no campo da mente. É somente a graça divina realmente para te manter equilibrado. E outra, não era só o senhor a ser sustentado, né? Aí que pesa mais. Na verdade, a maior preocupação era própria até a minha filhinha com 2 aninhos de idade. Imagina só. Eu deixei a igreja aqui no Brasil, bem mantido, tinha tudo, não faltava nada. Aí vou para lá, tô eu no zero lá. E ainda abri mão de uma obra dessa magnitude nos Estados Unidos. Aí eu oro toda aquela noite de manhã. Tinha alugado um apartamento num prédio. Embaixo funcionava os escritórios de venda de uma grande madeireira. Okay. Desci lá para pedir para falar com o dono. Eu sabia que o dono não tinha muita aproximação, nem intimidade, nem nada, mas eu sabia que o dono daquelas empresas ele era desviado das Assembleias de Deus 248 de Uberá. E tem o Alfredo Pou e tem o outro lá. O pastor Alfredo, isso. Ele era obreiro do pastor Pedro, mas já estava há mais de 20 anos desviado lá em Buenos Aires. Aí eu decidi, eu vou tentar conversar com ele. Aí eu apresentei para ele minha situação, eu disse para ele, olha, é o seguinte, eu quero um trabalho, porque os projetos não saíram como deveriam, então eu quero trabalhar materialmente para, ele disse assim, o que tu quer fazer? Aí eu digo assim, o que tu quer fazer? Ele me disse, eu digo assim, olha, eu quero ganhar um salário que dê para mim dar comida para minha filha, pagar o aluguel do apartamento que eu aluguei de ti, e até que Deus faça alguma coisa aqui. Aí ele me disse assim, eu posso fazer uma pergunta? Eu disse, pode. Quem é que te trouxe aqui para a Argentina? Aí eu olhei para ele e digo, Deus. Aleluia. Aí ele olhou para mim assim e disse, então posso fazer mais uma pergunta? Pode. Tu acha que Deus te tiraria você do teu país, do meio dos teus, do meio do teu povo, da tua gente, da tua igreja, de todo, para você vir aqui trabalhar de empregado? Tu sendo um homem de Deus? Eu disse para ele, olha, senhor, chamava-se Dom Félix. Eu digo, Dom Félix, de repente existem algumas coisas na velha natureza do Dorival que precisam ser mortificadas. Quem sabe Deus tirou longe para mortificá-las. E se ele tem que quebrar e amassar isso de novo, se eu precisar varrer o escritório do senhor, se o senhor precisar de um motorista, eu tenho carteira para dirigir caminhão, para dirigir carro. Eu disse, o que eu não sei, o senhor me ensina e eu aprendo, tenho o maior prazer de aprender. Ele disse, bom, se o senhor acredita assim, eu não acredito. Porque eu já investiguei quem é o senhor e eu sei que o senhor é um homem de Deus e conheço a sua história e tem muita gente que fala do senhor muito bem. Então eu vou te fazer um desafio. Você vai voltar para casa e você com a tua mulher vão orar durante todo esse final de semana para Deus fazer um milagre. Se Deus não fazer um milagre, segunda-feira, às 7 da manhã, você vem aqui que eu te dou o trabalho. Eu volto para casa. 9 horas da manhã, voltei para casa, falei isso para minha esposa e nos colocamos em oração. Passa sexta-feira o dia inteiro, passa sexta-noite, passa sábado o dia inteiro. Sábado às 9 da noite eu recebo uma ligação. A filha de um empresário fica possessa de demônio, uma menina pesando 40, 45 quilos, ela derrubava 5 homens como eu não sirvo para tão fortes, tão fraquinho.
homens de 1,80, 1,85, derrubavam no chão como derrubar uma criança. Meu Deus. Me chamam desesperada, a menina tinha quebrado todo um quarto, estava voando nas paredes, subindo pelas paredes. Aí eu cheguei, calmamente, pedi para que eles soltassem ela, eles não queriam soltar. Eles disseram, não, se nós soltar, ela quebra tudo. Você já viu o que ela fez aqui? Eu digo, não pode soltar. Aí eles soltaram, ela ficou anestesiada em cima da cama. Eu pedi para que todos saíssem do quarto, fechei a porta, orei por elas, pedi para ela sentar, evangelizei ela uns 10 minutos, falei de Jesus, ela aceitou Jesus, chamei toda a família de volta e mostrei. E aí falei para todos de Jesus, né? Termina isso, pastor Paulo, eu saio no corredor para ir para casa, o irmão mais velho dela me chama num escritório, é uma casa, uma mega de uma casa, me chama num escritório e me diz assim, quanto eu tenho que lhe pagar? Ai, credo. Aí eu olhei para ele e disse, como? Ele disse, não, quanto eu tenho que lhe pagar pelo que o senhor fez pela minha irmã? Aí eu digo, meu amigo, deixa eu te explicar uma coisa. Se eu te cobrar um peso que for para fazer o que eu acabei de fazer, eu ia apanhar dela como vocês apanharam. Porque isso aqui não é meu, não sou eu. Verdade. E se eu fizer por dinheiro, eu não faço, primeiro, porque quem está em mim não estaria em mim. Então eu não posso aceitar nenhum real, nenhum peso, nenhum dólar, nenhum euro, nem nada. Eu não posso, eu quero que o senhor me entenda, não se ofenda, mas eu não posso aceitar nada. E eu precisando comprar o leite da minha filha. Claro. Mas eu não posso aceitar. Então ele me disse o seguinte, eu soube que o senhor está querendo abrir uma igreja aqui na Argentina e está com dificuldade. Oh, glória a Deus. Eu não quero comprar, já entendi perfeitamente o que o senhor falou, não quero pagar o que o senhor fez pela minha irmã, mas eu posso lhe dar então o dízimo meu e da minha mulher para o senhor? Aleluia. Aí eu digo, mas como o dízimo? Ele disse, não, é que o meu pai era crente e ele ensina a gente a guardar o dízimo para dar para igrejas que fazem bem as coisas de Deus. E eu sinto de dar o meu dízimo da minha mulher para o senhor. Aí eu digo, não, tudo bem, se for assim, entendendo que não está pagando o que eu fiz pela tua irmã, eu aceito. Com certeza. Para começar a igreja, eu aceito. Aí ele colocou no meu bolso um envelope, estava muito frio, eu fui embora. Tinha uma jaqueta assim bem grande, botou o dinheiro, eu fui para casa. Cheguei em casa, fui contar o dinheiro. 11.652 pesos. Na época, o peso era pesado. Né? Hoje está pena. Hoje está leve. Na época você precisava de 79 centavos de real para comprar um peso. Então, quase um por um. Mas, olha... Então, você imagina, pastor, sábado à noite eu vou dormir com quase 10 mil reais na minha mão. Para quem não tinha nada. Nada vezes nada. Mas escuta o que eu vou lhe dizer. Domingo de manhã, às 6 da manhã, alguém bate no meu apartamento. Como eu moro num prédio fechado, condomínio, só pode ser alguém que mora no condomínio. Ah, claro. Eu abro a porta, é um moço meu vizinho, com um cabelão rastafari, cheio de tatuagens, aos prantos entra e entra a mulher atrás. Nunca tinha falado nem conversado. Entra atrás chorando, 6 da manhã. Sentaram e me disseram assim, pastor, nós precisamos do seu socorro. Nós somos desviados da igreja, eu sou filho de obreiro, estou desviado, estou nas drogas, passamos a noite inteira brigando, nós estávamos numa boate e eu estou pensando em me matar, estou pensando em matar ela, a vida acabou, pastor, preciso de alguma coisa. Meu Deus. Aí eu fui lá, fiz um café preto para eles, bem forte, porque eles estavam ainda sob efeito de álcool, de droga. Sim. Fiz um café preto bem forte para eles e sentei conversar tranquilamente, ficamos até 9 horas da manhã conversando. Os dois dobraram o joelho e, chorando, se reconciliaram, se perdoaram os dois, reconciliaram. Ele me disse, pastor, eu quero ser seu braço direito na obra que o senhor vai começar na Argentina. Aleluia! Foi para casa, 10 minutos depois bateu na porta de volta. Eu digo, meu Deus, será que se arrependeu? Aí ele disse assim, pastor, eu e minha mulher queremos começar tudo certinho, tudo em ordem, a gente quer deixar o dízimo aqui que a gente desse mês. R$1.550. Peso, né? Termina isso, pastor, 11 da manhã, eu recebo a ligação de um outro empresário. Pastor, o senhor pode vir almoçar comigo? Posso. Eu não tinha carro, não tinha nada. Ele vem me buscar. Vou almoçar lá, ele me leva numa garagem e disse assim, pastor, eu
eu peguei essa moto aqui num negócio, sexta-feira, é uma moto 0 quilômetro, só que eu não posso deixar aqui porque os meus meninos estão querendo pegar para andar e eu não quero meus filhos andando de moto. Se o senhor aceitar, eu lhe dou essa moto para o senhor. A moto valia mais ou menos em torno de 7 mil. Então, ao final de domingo, pastor Paulo, eu tenho na minha mão mais quase 20 mil pesos. Quase 20 mil. Tá. Segunda-feira eu ia começar lá, não comecei. Eu quero só acelerar, porque eu sei que a gente tem tempo no Sim, rádio. sim. Então, o que acontece? Naquele momento, pastor, eu vou lá, conto isso para ele, não vou trabalhar com ele, vou então correr atrás do projeto da igreja. Vou pagar o aluguel, ele não aceita. Ele disse, não, depois a gente conversa. Passou outro dia, eu vou lá pagar o aluguel, ele disse, depois a gente conversa. No terceiro dia, eu fui direto na filha mais velha, que era materialista, e a tesoureira lá da empresa, fui pagar o aluguel. Ela disse, não, o papai disse que não é para receber, que ele quer falar com o senhor pessoalmente. Aí ele passou por lá e disse assim, pastor, o senhor faz uma janta daquelas gostosas de comida brasileira, e da noite eu vou lá jantar com o senhor, conversar com o senhor. Preparei uma comida gostosa. Esse é o da madeireira. Isso, o dono da madeireira. Aí ele sobe lá, conversamos e eu com o dinheiro pronto para pagar o aluguel, né? Queria até pagar 2 meses adiantado para dar uma afrouxada. Aí ele disse assim, eu quero fazer uma pergunta para o senhor, para a sua senhora. Vocês estão felizes aqui nesse apartamento? Sim. Vocês estão contentes, estão bem, estão cômodos, está tranquilo, está tudo bem? Está tudo bem. Então é o seguinte, eu decidi com a minha família que enquanto vocês forem felizes e se sentirem bem aqui, o apartamento é de vocês, vocês não vão pagar luz, não vão pagar água, não vão pagar aluguel, não vão pagar internet, não vão pagar nada, nem condomínio, aqui é de vocês. Pelo tempo que vocês quiserem. Enquanto vocês morarem na Argentina, aqui é a casa de vocês. Meu Deus do céu. Então não tem como, pastor, você duvidar que Deus não pôs a mão naquilo ali. Impressionante, hein? Aí aquele mesmo moço ajudou nós a alugar um prédio numa esquina. Ele, na hora de dar lá o calção, para que o cara queria 2 meses, ele pagou os 2 meses. Aquele do Safari? Isso, lá da primeira oferta. Não, da primeira oferta. Lá na primeira... da irmã. Isso, da irmã. Aí, quando eu vou comprar os equipamentos, a menina que estava endemoniada e a irmã dela doaram todo o som da igreja. Fui comprar 150 cadeiras, 2 irmãs mais velhas dela pagaram as cadeiras. Então, assim, a gente começou uma igreja toda estruturada no dia 15 de agosto de 2015. A gente ria porque não tinha nenhum membro, nenhum crente, nem nada, mas tinha uma igreja toda ela estruturada, paga, lugares. E com dinheiro em caixa. E com dinheiro em caixa. Então, é tão extraordinário, pastor, que Deus me deu uma visão que eu construiria uma igreja na avenida principal, numa área comercial, caríssima, e que em 2015 nós estaríamos dentro desse prédio. Deus mandou alguém lá na igreja dizer para mim, entra na minha presença e fica 40 dias em jejum e oração, e eu vou te revelar o meu projeto nessa nação. Eu apresento, depois desses 40 dias, reuni toda a igreja com a minha esposa, reunimos, eu apresentei o projeto, escrevi uma carta e dei na mão de todos. Eu perdi quase 70% da igreja quando apresentei a carta. Ué? Se escandalizaram com a minha carta, dizendo, teve um obreiro, né, um sambalate lá, ele disse assim, a gente achou que era um homem de Deus, é um brasileiro arrogante, soberbo, mentindo, ele pensa que nós somos criança, ele vem mentir na nossa cara, na cara dura, dizer para nós que vai comprar, ele sabe quanto vale um terreno na avenida principal, ele sabe quanto custa para construir uma igreja na avenida principal, não tem nem crente na igreja e quer em 5 anos estar congregando numa igreja na avenida principal. Esse homem não sabe do que está falando, ele tem que conversar com o pastor fulano que está 40 anos aquele missionário, não conseguiu inaugurar a igreja dele. Então aquilo acabou assim para mim parecia assim, poxa, eu fiquei 40 dias jejuando, perdi 70% da igreja, né? Então foi uma coisa assim, perdi um anexo todo, completo, aí que foi muito chocante, mas Deus me ensinou coisas extraordinárias. Resumindo, 5 de novembro de 2011, nós fizemos o primeiro culto na propriedade comprada e pagada à vista. No dia 22 de dezembro de 2013, nós fizemos o culto de pré-inauguração num prédio que tem três pisos,
602 metros quadrados, agora foi construído mais um piso em cima de 32 por 10. Então, um complexo completo de centro administrativo, um templo maravilhoso, com tudo que corresponde a uma igreja moderna dos dias de hoje, no sentido de ter a administração, ter toda a gestão da igreja, tudo a funcionalidade da igreja, numa avenida movimentadíssima, que o terreno hoje eles falam que está valendo em torno de $1 milhão, o terreno. Isso em Buenos Aires. Isso lá na onde eu fui. E aí ficamos lá com a minha esposa e minha filha há 8 anos e 3 meses. Aí nasce a segunda filha e retornamos. Eu pulei muitas coisas, por exemplo, nesse período, 2010, aí quando eu digo não, eu acabo trocando de convenção, se torna insustentável a minha permanência. Imagina. Né? Pastor, aí, nós temos mais 21 minutos, então eu creio que dá para falar, né? Só um pouquinho, pastor Dorival. Fala, irmã Tailene. Paz, senhor. Nós temos mais 20 minutos, pastor, então eu acredito que dá para falar aí. O senhor precisa de mais água, pastor? Depois pode trazer. 20 minutos mais, pastor. Amém. Tá, pode seguir, pastor, tranquilo. Então, nisso, pastor, eu sou convidado em 2010 para pregar um congresso de missões. Na verdade, não era um congresso de missões, era um seminário de missões na cidade de Sapezal, no Mato Grosso. E o pastor Joab Macedo, ele disse para mim... Mato Grosso do Sul? Do Norte, lá para cima de Tangará da Serra. É chamado Norte, mas na verdade Mato Grosso. Só Mato Grosso, né? Sim, Mato Grosso lá já quase Comodoro e já vem em Vilhena, na Rondônia. Rondônia, claro, sim. É longe, hein? Isso, é muito longe. Aí o pastor Joab Macedo, ele me diz o seguinte: pastor Dorival, Deus falou comigo que você precisa conhecer o pastor Silas. Sim, meu amigo. Isso. E aí ele disse: o pastor Silas, eu quero que você reserve uma semana, já falei com ele, para ir para Tangará, você precisa conhecer ele. Várias vezes estive em Tangará da Serra. E aí eu prego esse fim de semana lá com o pastor Joab, ele me leva lá em Tangará. E o pastor Silas disse para mim o seguinte: eu tenho um seminário de missões aqui, só que é na outra semana. Eu quero fazer uma agenda com você em Cuiabá, quero te apresentar para o meu pai. Pastor Sebastião. E eu digo, olha, aí eu digo assim, só que eu tenho que pregar em Rondonópolis, uma noite que eu prometi o pastor José Janese que ia lá. Bom, o resultado que eu fico essa semana lá com ele... A igreja de Tangará já estava construída, a sede? Sim, recém-inaugurada. Linda. Recém-inaugurada. Estava recém-inaugurada. Ok. O que acontece, pastor? Ele me leva a Cuiabá e tinha uma reunião de pastores ali, pastores de setores, e o pastor Sebastião passa a direção para ele me passa para mim trazer uma palavra. Eu trago uma palavra de uns 15 minutos, 20 minutos, o pastor Sebastião falou para ele assim: eu quero que você deixe ele aqui para pregar terça-feira no culto de ensino, era segunda, para pregar terça-feira no culto de ensino. Aí o pastor Silas disse assim: tem um mistério de Deus aí, porque o meu pai não dá o culto de terça-feira para ninguém pregar. E ele te conheceu agora e quer que você fique. Fiquei lá. Aí eu vou para esse congresso em Tangará da Serra e o pastor Silas no domingo de noite disse para mim assim: esquece o Rio Grande do Sul, esquece Cepadergas, porque Deus falou comigo que o teu lugar é Mato Grosso e Comademate. Olha só. Aí eu dei risada, né? Dei risada, ele disse assim: não ri não, porque isso é de Deus e é sério, hein? Aí terminou o evento, domingo de noite, ele me levou para o gabinete dele junto com o pastor Júlio César Barros, que é o pastor presidente da Igreja da Assembleia de Deus Boliviana em Cochabamba. E o pastor Júlio César, muito meu amigo, quando fomos lá, ele disse assim: o pastor Júlio César vai ser minha testemunha de que tu tem que pegar a tua transferência no Rio Grande do Sul e vir para cá. Isso é uma ordem de Deus. E se você não fizer isso, Deus vai te tratar contigo. Só que eu sempre fui muito cético com o assunto de profecia, de revelação, claro. Eu me guio se ela for uma confirmação. Né? Com certeza. Então, que a revelação, a visão, a profecia,
O profeta, ele tem um poder de guia na minha vida quando o meu relacionamento com Deus me leva a entender que Deus só está dando a confirmação. Então, eu peço mais uns sinais para Deus, e aí ele me liga e me diz, Deus vai te colocar, o sinal que tu está pedindo para Deus, Deus vai te colocar um sinal que você nunca mais vai esquecer. Só que eu tinha um segredo, um secreto meu, que eu não contava para ninguém, que eu tinha muita vontade de deixar de ser missionário. Ah, é? Eu sempre tive sempre tive aquela coisa de deixar de ser missionário, nunca queria ser missionário. Eu estava ali por obediência e submissão. Mas nunca foi dizer assim, é tudo o que eu quis na vida, eu só quis na minha vida ser missionário. Não, eu vivia as agruras da missão e suportava, trabalhava, não deixava ninguém saber, não deixava transparecer, mas na minha alma, lá no profundo, eu sempre quis deixar para outro. Eu nunca quis agarrar aquilo para mim e ficar ali a vida toda. Então eu fiz um projeto, um plano de entregar toda a missão e sair. Aí no dia 28 de dezembro de 2010 eu caio de uma altura de 4 metros, quebro a tíbia, o perônio e estouro os 2 tornozelos, virem quase em farinha. Meu Deus! Estava montando uma tenda para fazer uma cruzada evangelística, mandamos fabricar uma tenda de 10 por 20, estava preparando as últimas ferragens e eu caio dessa altura. No dia 11 de janeiro de 2011, eu acabo passando por uma cirurgia, colocado prótese na minha perna, no meu tornozelo, na articulação, tenho 4 parafusos, advindo disso. Aí o pastor Silas me liga e me diz para mim, essa é a marca que Deus ia te dar. Meu Deus. Você nunca mais vai esquecer que você é marcado e escolhido para uma obra especial. E tu está proibido retroceder. Ele me disse isso. Abril de 2011, eu termino pedindo minha transferência via Cepadergs, me transfiro para Comademate, tinha a Convenção Geral dos 100 anos, me integro lá, tenho uma reunião com o pastor Sebastião, pastor Biratã, então acertamos isso e eu passo legalmente a pertencer à Comademate, onde o Senhor ali com muita alegria e prazer. Em 2016, Deus falou comigo que eu pedi a Deus, queria retornar da missão, minhas meninas estavam crescendo, e Deus me confirma no final de 2016, eu estive na convenção em Cuiabá, terminei de pregar, sentei com o pastor Sebastião e falei para ele, pastor, Deus falou comigo, eu quero entregar. Ele olhou para mim assim, sério, e disse assim, vai orar mais um pouco, em abril você volta e nós conversamos. Sim. Em abril de 2017. Abril de 2017, sentamos, conversamos, ele me disse assim para mim, eu quero que você venha na escola bíblica em julho, e aí nós vamos definir isso aí. E foi assim, dia 18 de outubro de 2017, eu entrego a igreja na Argentina, entrego ela com documentação, com todo para a convenção do Mato Grosso, avaliado um patrimônio em torno de 5,5 milhões de dólares, né, em 8 anos e 3 meses, nós tínhamos conseguido registrar no Ministério de Culto e Relações Exteriores uma escola de formação de obreiros e líderes. Eu entreguei tudo isso e saí com uma mão, como eu entrei na Argentina, com a mão na frente e outra atrás, dando glória a Deus. Claro. Mas, como disse o apóstolo Paulo, disse a eles todos, vocês são minha testemunha de que não trouxe nada e não levo nada, simplesmente saio porque entendo. O pastor que assumiu no meu lugar disse assim, você é louco, porque qualquer pastor no mundo sonha em ter o que você tem, com a idade que você tem, conquistar, e jamais entregaria. Eu disse, pois é, mas é que eu não tenho nada, não conquistei nada e não sou nada. É isso aí, então, isso é meu, eu nunca me senti dono de nada, nunca me prendi a isso, e minha alma está livre e leve, e quero seguir o rumo, a direção de Deus, e volto para o Mato Grosso. Aí surge uma coisa extraordinária. Eu estou numa reunião no final de 2018 e vou pregar lá no extremo norte, na região, numa cidade chamada Peixoto de Azevedo. E na reunião eles me chamam e me dizem o seguinte, nós queremos que você vá, o pastor Silas me fala que queria que eu fosse para a Espanha.
ou morar em Portugal e abrir uma obra em Portugal e supervisionar a Espanha, ou ir diretamente para a Espanha. Mas eu já tinha morado 1 ano e pouco na Espanha e sabia como era a bomba lá, né? Sabia como era o problema, como era a dificuldade. Uma coisa é você ganhar almas, outra é gerenciar pessoas que são cabeças, né? Claro, claro. Liderar líderes, às vezes mais velhos do que você, com cabelos brancos, com muito mais anos na estrada, nem sempre eles querem ser geridos. Com Então, certeza. é muito complicado. Aí eu saio dali preocupado com a minha esposa. Era uma quinta-feira, vamos pregar lá no extremo norte. E eu pregava na quinta-feira de noite no grande templo de Sinop. Quando chegamos no grande templo, já com o pastor José, a gente entrou assim no corredor, dobrei o joelho para orar. Uma irmã estava cantando. Quando eu sento assim do lado do pastor, a irmã me profetiza e me diz: o homem aponta para o norte, mas eu aponto para o sul. Misericórdia. E aí eu digo: e agora, Jesus? Misericórdia mesmo, né? Pastor, durante aquele final de semana, Deus falou 5 vezes que o oposto do que o homem apontava era o que Deus designava. Ai, agora? E aí eu entro numa situação terrível, eu entro numa guerra terrível. Eu tenho que contrariar um monte de coisa, ferir muitas coisas. E aí entra o que acontece, pastor Paulo. No ano de 2009, abril de 2009, eu estava pregando um trabalho de missões em São Leopoldo. Sim. E quando eu estou voltando, terminei de pregar, estou voltando, eu cansado, muito cansado, eu me lembro que estava assim, exausto. Eu parei aqui no trevo de Santa Cruz do Sul, onde hoje eu moro, e na época não tinha esse viaduto que foi construído no trevo. E ali tem 2 bonecos, mega bonecos, chamados Fritz e Frida, vestidos com roupas tradicionais de alemão, com um copo de chopp na mão. Aí eu comecei a olhar para aquilo e pensar assim: poxa, que cidade é essa? Eu não conhecia, nunca tinha entrado na cidade. Que mau gosto colocarem uns bonecos feios desse no trevo. Deus falou comigo de uma forma tão impactante. Deus falou assim: nunca te esqueças de Santa Cruz do Sul. Opa! Eu cheguei a olhar assim ao redor todo assim, porque parecia que alguém estava conversando comigo, porque eu tinha uma certeza que alguém parou e conversar comigo. Olhei, aí entendi que era Deus perfeitamente falando comigo. Eu fui dali envolvido numa glória de Deus toda a viagem. E aquilo nunca mais saiu. Em 2012, eu vim lá de Buenos Aires a Santa Cruz, fiquei 3 dias, caminhei toda a cidade tentando entender porque Deus, cada passo, fala: não te esqueças de Santa Cruz do Sul. E aí, em 2019, surge, então, a necessidade na minha alma, não aguentava mais, o sono se ia, preocupado: o que Deus quer com Santa Cruz? O que Deus quer com Santa Cruz? E por que o homem aponta para o norte? Eu ia para a Europa e eu precisava decidir aquilo até maio. E Deus fala para o sul, para o sul, para o sul, para o sul. Eu não me via de forma nenhuma aqui com a minha família, né? Não conseguia me encaixar dentro disso. Então entramos em contato, conversamos com o pastor Humberto durante um bom tempo, e aí viemos, por coincidência, ontem fez 3 anos que nós chegamos na cidade de Santa Cruz do Sul. Estamos aqui há 3 anos com a minha esposa, minhas filhas, servindo ao Senhor, com um objetivo: morar no céu e tentar levar o máximo daqueles que pudermos junto conosco para o céu. Graças a Deus, que coisa boa. Tremendo esse testemunho, hein? Vamos ver se tem alguns ouvintes, só um pouquinho, pastor. Mantaininha, quem é que está conosco? Pastor, nós temos muitos ouvintes conosco, pastor. E a irmã Vanderlé, ela diz assim: ó, em 1998, o pastor Dorival me entregou uma profecia de Deus lá no interior de Três Passos, em uma igrejinha no meio do mato. A profecia Deus cumpriu perfeitamente. A irmã Vanderlé está falando. Vanderlé, pastor? Isso. Não sei se ele vai lembrar. Talvez sim, talvez não. Talvez quisesse... Muita atividade, não tem como. Muitos anos por aí, conseguindo um pouco mais de detalhe, eu lembro. Claro.
Aqui a irmã Elisandra está conosco, também a irmã Duda Rodrigues, irmã Franciele Bittencourt, bênção de Deus, irmã Franciele, irmã Gianete Leonardo, irmã Erenice Kaiper, irmã Rosane dos Santos, lá de Sapiranga, a irmã Elisandra, que é de Rolante, né, pastor? Glória a Jesus. É verdade. A irmã Elisandra disse assim, olha a coincidência, eu também sou de Campo Bom. Glória a Deus. Glória a Jesus, a irmã Nara Ortiz, irmã Raquel Miranda, a irmã Jane Jardim, o irmão Moisés Eliel, ele diz assim, coisa maravilhosa ouvir estes relatos. Amém. Também aqui, irmã Patrícia Fernandes, de São José, Santa Catarina. Irmã Luana Maia Machado, ela diz que está na escuta lá em Alegrete, com toda a família dela. Glória a Jesus. Irmã Isabel Schmidt também, pastor, olha só. Amém, Deus abençoe. Jesus. Inclusive, hoje a irmã Gladys está de aniversário. É mesmo? Glória a Jesus, Deus abençoe. Eu tenho reunião com o pastor Silvio às 3 da tarde. Glória a Jesus. Aqui a irmã Paola Henke também está na escuta da programação. Deus abençoe o pastor Dorival e aos irmãos da área de Santa Cruz do Sul. Irmã Joyce Valéria, irmã Gilmar Padilha também conosco. Irmã Cristina de Nova Santa Rita. A irmã Ivoneide está na escuta da programação. Daqui a pouco ela vem pro programa Heróis da Fé. Daqui a pouco que tá batendo aí. Irmão Adenir Goulart de Santa Rosa. Irmão Gilmar Padilha também. Irmã Joyce Valéria, irmão Natan Oliveira está conosco. Aqui, irmã Priscila Rodrigues, Noemi Pereira, Paulo Tobias, Tiago Souza, a irmã Ana Cristina Fonseca, irmã Ailin Gama, irmão Jorge Wolff, glória a Jesus. Também aqui, irmão Clodomiro Rodrigues, Lucas Prado, lá de Coronel Bicaco. Lucas Marisa também está conosco, lá de Redentora. Irmã Ana Terezinha Graça está pedindo oração por Bibiana, que está com febre. Irmã Daiana Xavier ali de Viamão, Deus abençoe. Irmã Daiana está sempre na escuta das programações. A irmã Eileen diz assim, ó, testemunho lindo, glórias a Jesus. Aqui, irmão, o pastor Paulo Jair, lá da área norte, né? É. Ele diz assim, Deus abençoe o pastor Dorival por ter essa sensibilidade do espírito. Irmão Misael também lá de Guaíba, irmã Thaís dos Santos, junto com Estava em Guaíba ontem de noite, eu estava lá. Aqui a Thaís dos Santos junto com o Jefferson, são lá de Santo Augusto. Irmã Zilma, irmã Janete Soares, glórias a Deus ali, a irmã Janete é de Chapada. Está conosco, o senhor estava lá em Guaíba, passou o dia aqui, depois ele foi até que horas, pastor? Só a misericórdia de Deus. Ontem eu fui dormir tarde. Eu estava fazendo, junto com o pastor Carlos Alberto, os 34 critérios. Mas foi muito bom. Temos mais 4 minutos, pastor. Muito bem, pastor. Dorival, amém. Que bênção mesmo, do fundo do coração, amém. Ter amém, ouvido esses relatos. O senhor sabe que o senhor é um dos poucos que conseguiu me calar, hein? Parabéns. É verdade, pastor Dorival. Aleluia. Se o senhor acompanha as programações, o senhor vê. Pastor Paulo, eu lhe ouvi o senhor na Rádio Esperança, isso eu estou lhe falando de muitos anos, mas eu estou lhe falando assim da programação do Heróis da Fé, claro. Na época que o pastor, eu tinha muita amizade com o pastor Lopes, o pastor Brau, Álvaro. Ah, o Álvaro Brau, claro. E através dele eu ouvia e ele ouvia, e eu digo então hoje também, para mim é uma alegria, viu, pastor, estar com o senhor, é um privilégio. Sim, sim. E servir ao Senhor, para mim, é a maior alegria da minha vida. Sim, glória a Deus. Mas nós não conseguimos chegar no ponto aí quando o senhor veio para o Ministério da Restauração. Mas segura aí, que a irmã Franciele futuramente aí vai estar entrando em contato com o senhor. Essa semana, tomara que não, porque eu estou indo para Bom Retiro amanhã, né? Amanhã, se Deus quiser. Não, depois da manhã. Estamos indo para Bom Retiro. Mas assim, pastor, já existe um desejo nosso de convidar o senhor para vir pregar aí. A gente sabe que Deus tem lhe usado de uma maneira muito especial, principalmente no ensinamento. Eu tive a oportunidade de ver o senhor dar um estudo bíblico. Agora eu vou falar uma coisa, vocês vão ficar meio assim. Ele falou um assunto tremendo, irmãos, sobre bode, é isso? Lembra? Isso. Olha, mas foi, não, assim, mas não,
tem que ver o ensino, o remédio que ele extraiu da Bíblia ali. Eu fiquei até hoje, assim, muito contente com aquilo. Falou muito comigo, assim. São verdades bíblicas, não é? Só quem tem uma chamada de Deus, uma revelação para extrair, assim. Então, pastor, suas considerações finais, muito bem-vindo aqui, viu? Amém, pastor Paulo. Eu quero agradecer ao Departamento de Comunicação, na sua pessoa, a irmã Franciele que contatou com a gente, pela honra de ter participado do programa. Para mim é uma satisfação enorme, é um prazer inigualável. E estamos aqui à inteira disposição, pastor, para servir. Sim. E a hora que precisar da gente, somos uma ferramenta que está à disposição. Se podemos ser úteis, estamos aqui. Eu quero agradecer em nome do Senhor a toda a igreja, a todo o ministério, pedir oração em nosso favor aqui na cidade de Santa Cruz. A área é uma área muito carente de oração. Sim, a gente sabe. E precisamos da ação divina de Deus aqui. Mas eu tenho certeza que Deus está no controle de tudo e a obra é dele. Tem muita coisa a ser construída aí, pastor, muita coisa, principalmente na área de comunicação. Nós já mandamos aí para todos os supervisores, para eles elegerem secretários de comunicação. Isso é fundamental para o que está sendo construído na comunicação. Então, todo supervisor, por favor, elejam nas áreas secretário de comunicação. Depois vamos saber por quê. Queremos agradecer, então, a sua participação. Deus abençoe, pastor. Obrigado, pastor. Que Deus abençoe na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos chegando ao final. Heróis da Fé está chegando aí. Fique conosco. Paz do Senhor a todos.